Imagine só, você está em um lugar desolado, onde tudo o que resta são vestígios de vidas passadas. O que você faria se, de repente, fosse levado para um lugar onde a esperança já não tem mais lugar, onde a morte parece ser a única realidade possível? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com o profeta Ezequiel. Ele foi levado a um vale, mas não a um vale qualquer. Este era o Vale dos Ossos Secos. Você pode até se perguntar, Ezequiel, um homem de Deus, não teria esperado algo diferente? Mas é exatamente aí que está o mistério. Porque nesse lugar onde a desolação imperava, algo inimaginável iria acontecer. Algo que, se você estivesse lá, faria você duvidar dos próprios olhos. O vale, o cenário é sombrio, como se o tempo tivesse parado. O chão está coberto por ossos espalhados, antigos e secos, ressecados pelo calor do sol escaldante. O ar, pesado e abafado, parece exalar o cheiro da morte. Nada se mexe, nenhum som, não há vida, nem uma brisa que se mova. O silêncio é tão denso que é quase possível ouvi-lo. Imagina a sensação de estar ali. Você sente um frio na espinha, um aperto no coração. O desespero parece ter se instalado naquele lugar. E Ezequiel, um homem comum como tantos outros, é levado até ali. O profeta não estava apenas olhando para os ossos. Ele estava dentro daquilo tudo. O que você sentiria ao ser colocado nesse cenário? Seria impossível acreditar que algo poderia sair de lá, que algo bom poderia surgir. E, no entanto, Deus o chama para agir em meio àquele caos. Mas não pense que essa história vai terminar em desespero. Fique até o final, porque o que parecia um cenário sem vida se transformará em algo que vai mexer com sua fé de um jeito que você nunca imaginou. Deus não escolhe lugares ideais para operar milagres. Ele vai onde ninguém espera e faz o impossível acontecer. O que você acha que Deus pode fazer em um lugar onde a morte e a desesperança dominam? Mas a verdadeira pergunta é: será que Ezequiel se atreveria a acreditar que algo tão grandioso poderia acontecer naquele vale desolado? Ou ele seria engolido pelo medo e pela dúvida? Agora, não vá embora. O próximo passo nessa história revela como Deus usa até mesmo os momentos mais sombrios para revelar seu poder. Ezequiel é chamado para fazer algo, mas o que será que Deus espera dele? Ezequiel não estava em qualquer lugar quando foi chamado por Deus. Ele não estava no templo, nem nas ruas de Jerusalém, onde um dia pregara com coragem. Ele estava exilado, não apenas em um lugar distante, mas em um tempo de crise profunda. O povo de Israel, naquele momento, vivia um caos. O templo, a cidade, os sonhos de uma nação inteira estavam destruídos. Era um cenário de desesperança, como um campo de batalha após a luta mais sangrenta, onde os corações já estavam partidos antes mesmo da batalha começar. Imagine o que Ezequiel sentia. Ele, um homem de Deus, um profeta, estava longe da sua terra natal, longe do povo que jurava seguir a fé. A terra prometida agora estava longe, distante, um sonho perdido no vento. Mas justamente nesse cenário de dor e abandono, Deus escolhe Ezequiel para um desafio ainda mais improvável. Deus o leva a um vale. Não um campo verdejante, não um jardim florido, mas um vale de ossos secos. A visão é aterradora. Os ossos espalhados por toda parte, quebrados, desmoronados, sem vida. Não há carne, não há sinal de energia ou movimento, apenas ossos ressecados, testemunhas de um passado distante, de uma morte irreversível. Deus então faz uma pergunta: você pode fazer esses ossos voltarem à vida? Como Ezequiel poderia responder a isso? Como poderia ele acreditar que um milagre tão grande poderia acontecer naquele lugar de morte e desolação? E é aí que a dor do profeta começa a transbordar. Ele não está diante de uma simples visão. Ele está diante da impossibilidade personificada. Como profetizar em um lugar onde não há sinais de vida, nem esperança?
Como falar de restauração quando tudo o que se vê é destruição? Como entregar uma palavra de fé quando o cenário grita o contrário? Agora, pensem por um momento. Já houve algum momento na sua vida onde tudo parecia perdido? Onde você olhou ao seu redor e só viu ossos secos, sonhos partidos e a sensação de que nada poderia mudar? Como seria se naquele exato momento você ouvisse a voz de Deus dizendo: eu posso fazer mais do que você imagina, eu posso restaurar até o que parece irreparável? Você teria coragem de acreditar nisso? Esse é o dilema de Ezequiel. E é também o dilema de muitos de nós. Como responder ao impossível? Mas fique atento, pois o próximo passo dessa história revela algo surpreendente. O que Ezequiel faria diante do impossível? E então, no meio daquele cenário de morte e desolação, Deus faz uma pergunta que ecoa no silêncio do vale. Uma pergunta que, à primeira vista, soa quase como uma provocação. Podem esses ossos viver? Como assim, Deus? Ossos secos, espalhados, sem vida, sem movimento, sem nada que os conecte à realidade da vida. O que poderia, em sã consciência, trazer vida de volta a algo tão absolutamente sem esperança? A ironia dessa pergunta não pode ser ignorada. Aqui, a pergunta parece desafiadora. Ela não é apenas um teste para Ezequiel, mas também para nós. Deus não pergunta para obter informações. Ele sabe a resposta, é claro. A pergunta, na verdade, é uma provocação ao impossível. É um chamado para que Ezequiel e nós, junto com ele, repensemos nossa visão da realidade e da fé. Será que estamos dispostos a olhar para os ossos secos da nossa vida e acreditar que ainda há possibilidade de vida? Será que conseguimos, com os olhos da fé, ver além do que está diante de nós? Deus não faz perguntas sem propósito, e essa, sem dúvida, tinha o poder de transformar não só a visão de Ezequiel sobre a realidade, mas também a nossa visão sobre as situações impossíveis que enfrentamos. Ezequiel, diante desse desafio monumental, não tem uma resposta fácil. Ele não é arrogante a ponto de tentar entender ou manipular o que está acontecendo, nem se deixa levar pela desesperança do momento. Em um ato de humildade e fé, ele responde: Senhor Deus, Tu sabes. O que Ezequiel nos mostra com essa resposta? Que apesar da impossibilidade da situação, ele reconhece que só Deus tem a chave para aquilo que é irremediável. Ele não tem as respostas, mas sabe onde elas estão. E no fundo, esse é o ponto crucial de toda a história. Quando não sabemos o que fazer diante de um cenário impossível, podemos confiar que Deus sabe. E você já parou para refletir sobre as situações da sua vida onde, assim como Ezequiel, você não tem as respostas? Há coisas que você não pode controlar, situações que parecem sem saída, mas será que você reconhece, como Ezequiel, que há coisas que só Deus pode fazer? Que em muitos momentos a resposta não depende de você, mas do poder dele? O que seria de nós se não reconhecêssemos essa verdade? O próximo passo dessa jornada vai nos mostrar que, quando nos rendemos ao poder de Deus, até o impossível pode se tornar possível. O que acontece após essa resposta de Ezequiel? Como Deus reage a essa fé, mesmo que hesitante? Fique por aqui, pois o que vem a seguir vai transformar a sua visão sobre o impossível. De repente, em meio ao silêncio tenso do vale, Deus dá a Ezequiel uma ordem clara e sem rodeios. Profetize sobre esses ossos. Agora pense bem, profetizar sobre ossos secos, em que mente humana isso faria sentido? Ossos não têm ouvidos, não têm vida, não podem se mover ou ouvir a palavra de alguém. Eles são apenas ossos. E como poderia uma palavra trazer vida àquilo que já está tão distante de qualquer possibilidade de regeneração? Essa ordem parece absurda, até surreal. Quem, em sã consciência, pediria para um homem falar com ossos?
O que Ezequiel poderia esperar de uma tarefa tão impensável? A ordem de Deus não faz sentido segundo as lógicas humanas, e é aí que está a chave, os caminhos de Deus são sempre maiores, mais profundos e mais misteriosos do que qualquer entendimento limitado que possamos ter. Mas Ezequiel não questiona. Ele não tenta entender, ele obedece. E ao fazer isso, algo inimaginável começa a acontecer. Um milagre se desenrola diante de seus olhos. Ossos secos começam a se mover. De uma forma que só o poder de Deus pode explicar, os ossos começam a se unir, como peças de um quebra-cabeça que se encaixam perfeitamente. Tendões, carne, pele começam a se formar e cobrir aquilo que estava morto. E o que antes era um cenário de devastação, de desespero absoluto, começa a ser transformado diante de seus olhos. Imagina a cena. Ezequiel, diante de Deus, falando aos ossos, e então vendo aquilo que antes era nada, ser preenchido com vida. Cada ossinho se unindo a seu par, cada movimento mostrando que, mesmo quando a esperança parecia não existir, algo estava acontecendo. O impossível estava acontecendo bem ali, diante de Ezequiel. E você conseguiria obedecer a Deus, mesmo quando a situação parece absolutamente impossível? Como seria dar o primeiro passo de fé, mesmo sem saber o que viria a seguir? Será que você teria coragem de confiar na ordem de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário? Como seria ouvir a voz de Deus em um momento de desespero e ainda assim dar aquele passo, mesmo sem ver a saída à frente? Agora, prepare-se. O que vem a seguir é ainda mais impressionante. Ezequiel não está apenas vendo a transformação dos ossos, mas Deus tem algo ainda mais surpreendente preparado para ele. O que acontece depois dessa incrível manifestação de poder divino? A resposta vai te surpreender. Mas a transformação que Ezequiel presencia não termina com ossos se unindo e ganhando carne e pele. Deus não estava satisfeito em apenas restaurar a aparência externa daquilo que estava morto. Ele tinha algo ainda mais grandioso em mente. Quando os ossos tomam forma e o corpo é restaurado, Deus faz um novo pedido, e dessa vez é um comando ainda mais impressionante. Profetize ao Espírito. Imagine o que Ezequiel deve ter sentido nesse momento. Os ossos agora estão unidos, mas ainda não estão vivos de verdade. Não há vida, não há movimento, não há respiração. Então, Deus manda Ezequiel falar ao Espírito, a força vital que traria não só a animação dos corpos, mas a verdadeira renovação que viria de dentro para fora. Deus não queria apenas um exército de mortos ambulantes. Ele queria um exército de pessoas vivas, mas plenas, com poder, com propósito, com a presença divina que só o Espírito poderia dar. E assim, Ezequiel profetiza, e o que parecia impossível, agora se concretiza. O vale, antes povoado por ossos secos e sem vida, se transforma em um grande exército de pessoas vivas, restauradas, fortalecidas. O impossível agora é real. Aqueles que estavam dispersos, sem identidade, sem propósito, agora têm uma nova vida, uma nova visão. O vale, nesse ponto, deixa de ser apenas um local físico e se transforma em um símbolo. Ezequiel não estava simplesmente profetizando para ossos. Ele estava profetizando para o povo de Israel que estava espiritualmente morto. O povo, naquele momento, vivia em exílio, disperso, sem esperança, como aqueles ossos secos. Eles estavam vivendo uma morte espiritual, sem a presença de Deus, sem força para continuar. Mas a palavra de Deus não é apenas para restaurar o corpo físico, ela é para restaurar o espírito, a verdadeira essência de uma vida com propósito. Deus, através de Ezequiel, nos mostra que a restauração verdadeira vai além da aparência. Ela penetra na alma, traz vida nova e nos faz um exército que não apenas sobrevive, mas vence.
A visão de Ezequiel é um prenúncio do que Deus quer fazer no coração do seu povo e também em nossas vidas. Em nossos momentos de crise e desespero, conseguimos ver o potencial de renascimento? Será que conseguimos olhar além daquilo que os nossos olhos humanos enxergam e perceber que, por mais que a situação pareça irreversível, há sempre uma possibilidade de restauração? Às vezes, a transformação não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. O que Deus pode fazer em sua vida se você permitir que Ele insufle o espírito de vida em você? Agora, depois de ver essa transformação, você pode se perguntar: o que mais Deus pode fazer se Ele é capaz de restaurar até o que parecia perdido para sempre? O próximo passo revela ainda mais poder no que está por vir. Fique com a gente, porque o que vem a seguir vai mexer com você de um jeito único. Ezequiel não estava apenas em um lugar físico distante. Ele estava isolado, completamente distante de sua comunidade, de sua família, do povo que ele amava. Ele estava exilado, afastado de tudo o que lhe era familiar e querido. Como um rio separado de seu leito natural, Ezequiel se via perdido em um mar de solidão. Mas, paradoxalmente, foi nesse exato momento de isolamento que ele experimentou algo muito mais profundo do que qualquer presença humana poderia oferecer: a presença poderosa de Deus. Deus não o abandonou naquele vale de desolação. Pelo contrário, foi justamente ali, onde nada ao seu redor parecia ter valor ou significado, que ele se revelou de maneira mais intensa. Em sua solidão, quando ele não tinha mais ninguém a quem se dirigir, Deus fez com que ele ouvisse a sua voz com clareza. Talvez, na agitação da vida cotidiana, Ezequiel nunca tivesse se permitido estar completamente sozinho para ouvir a voz de Deus. Mas naquela solidão forçada, ele encontrou a presença de Deus mais próxima do que jamais imaginou. Às vezes, nós também nos vemos em situações de isolamento, em momentos onde a vida parece ter nos afastado das pessoas que amamos, dos lugares que nos confortam, das referências que nos dão segurança. E é nesses momentos de silêncio, de solidão profunda, que Deus fala de uma maneira que muitas vezes não conseguimos ouvir quando estamos cercados pelo barulho da vida. E você? Já teve aqueles momentos em que se sentiu completamente sozinho, como se estivesse isolado de todos e de tudo? Mas no meio desse vazio, não percebeu que de alguma forma Deus estava ali, mais perto do que nunca? Como você lida com a sensação de estar perdido ou desconectado dos outros? Às vezes, a solidão não é um castigo, mas uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus de uma forma mais íntima. Agora, se você está se perguntando o que mais Deus tem a revelar a Ezequiel e como essa experiência de solidão pode ser transformadora, continue com a gente. O próximo passo dessa jornada revela como o isolamento de Ezequiel foi, na verdade, um terreno fértil para um novo despertar espiritual. Imagine a cena. Ezequiel, diante de um vale coberto por ossos secos, totalmente sem vida, sem esperança. Deus o manda profetizar sobre aqueles ossos, e ele, em obediência, começa a falar. Mas o que ele está vendo? Nada. Nenhuma mudança, nenhum sinal de que sua palavra está fazendo diferença. Ele não vê as transformações acontecerem diante de seus olhos. Não há nenhum movimento, nada de extraordinário. Profetizar sobre ossos secos não era apenas um ato de coragem, era um ato de fé pura. Ezequiel não tinha nenhuma garantia de que aquilo iria funcionar. Não havia sinal, não havia resposta imediata. Ele não viu o resultado da sua ação imediatamente. Ele não recebeu um feedback instantâneo de que suas palavras estavam surtindo efeito. Ele apenas obedeceu. E esse é o ponto crucial da história. Obedecer a Deus, mesmo quando os resultados não são visíveis, quando os olhos naturais não podem perceber a transformação.
Isso nos leva a uma verdade profunda sobre a fé. A verdadeira fé não se baseia no que vemos imediatamente, mas no que acreditamos que Deus pode fazer, mesmo quando tudo ao nosso redor parece gritar o contrário. Ezequiel não estava profetizando porque via algo acontecer. Ele estava profetizando porque confiava em quem havia dado a ordem e ele acreditava no poder de Deus, mesmo que tudo estivesse aparentemente perdido. Ele teve fé em um Deus que é capaz de trazer vida onde só há morte. Você já se sentiu desmotivado por não ver o resultado imediato das suas orações ou ações? Já passou por momentos em que parecia que o que você estava fazendo ou o que você estava pedindo não estava surtindo efeito? Como você mantém a fé quando o que você vê ao redor não reflete o que você espera? Será que você consegue confiar e obedecer, mesmo quando a mudança ainda não é visível? Fique atento, porque o próximo passo dessa jornada vai te desafiar ainda mais a ver a fé de uma maneira transformadora. O que acontece depois dessa obediência de Ezequiel vai mostrar que, mesmo sem ver, algo poderoso pode estar se formando em silêncio. Ezequiel foi lançado em um desafio que parecia, à primeira vista, insano. Como alguém poderia acreditar que ossos secos, totalmente desprovidos de vida, poderiam de repente voltar a viver? Aquilo era absolutamente contra todas as leis naturais, contra qualquer tipo de lógica humana. Se alguém dissesse a você hoje que é possível ressuscitar ossos secos no meio de um vale desolado, você pensaria que essa pessoa está fora de si, não é mesmo? Mas esse foi exatamente o chamado de Deus para Ezequiel. Ele não estava sendo desafiado a acreditar no que era razoável ou no que parecia possível aos olhos humanos. Não. Ele foi chamado a acreditar no impossível. E Deus muitas vezes faz isso conosco também. Nos desafia a crer em algo que vai além da nossa própria compreensão, algo que rompe com as nossas expectativas e limitações. Deus nos chama a ter uma fé que não se baseia no que podemos controlar, mas no que Ele é capaz de fazer, independentemente das circunstâncias. A fé de Ezequiel não estava ancorada no que ele via ou no que ele conhecia. Ele foi chamado a crer no impossível, a ter coragem de acreditar que até os ossos secos poderiam ser restaurados, mesmo quando não havia sinais de que isso fosse possível. Esse é o tipo de fé que vai além da razão, além das provas tangíveis. Esse é o tipo de fé que faz as coisas acontecerem. Quando você é desafiado a acreditar no impossível, você cede ao medo ou escolhe confiar no poder de Deus. Como você reage quando é chamado a crer em algo que parece irracional ou fora do alcance da lógica humana? Será que você consegue olhar para o impossível e, em vez de se desesperar, dar um passo de fé e confiar que para Deus não há limites? E agora, prepare-se, porque a história de Ezequiel vai te surpreender ainda mais. Quando ele teve coragem de acreditar no impossível, algo inacreditável aconteceu. Não perca o próximo passo dessa jornada, pois ele vai transformar sua visão sobre o poder de Deus para operar milagres. Antes que os ossos se unissem, antes que a carne fosse coberta, antes que o vale fosse transformado em um exército de vidas, Ezequiel ouviu algo. Não era o som do vento, nem o som de um trovão distante. Era algo distinto, algo profundo. O som que ele ouviu foi o som da restauração. Algo estranho e poderoso que ecoava pelo vale vazio, como se a própria terra estivesse sendo sacudida pela mão de Deus. Um som que vibrava, que agitava, que anunciava o início de uma transformação invisível aos olhos, mas inegável aos ouvidos. Deus sempre fala nos momentos de crise, de desespero, de morte. E muitas vezes ele começa sua obra de restauração de forma silenciosa ou quase imperceptível. Para quem não está atento, esse som pode passar despercebido, mas para os ouvidos espirituais, ele é claro como o som de um terremoto.
o som da mudança, o som do impossível se tornando realidade, o som da vida voltando ao que estava morto. Esse som que Ezequiel ouve é como um prenúncio. Ele não vê ainda os ossos tomarem forma, não vê a carne cobrir a estrutura, mas ele ouve a mudança antes mesmo de ela acontecer. Esse é o poder de Deus. Ele inicia sua transformação de dentro para fora, muitas vezes começando com algo invisível, mas que vai crescendo, se expandindo até que se torne algo visível e impactante. O som que Ezequiel ouve não é suave. É como um terremoto, como se algo estivesse abalando as fundações da terra. Esse som representa a potência do movimento de Deus, o poder de algo que está sendo restaurado. Às vezes, a restauração em nossa vida começa de maneira imperceptível, mas Deus sempre começa. A mudança pode ser silenciosa, mas ela está em movimento. E, de repente, ela começa a crescer, se expandir e se tornar visível para todos. O som de Deus operando em sua vida pode ser imperceptível aos olhos do mundo, mas para quem tem fé, é um sinal claro de que algo novo está prestes a acontecer. Você tem ouvido o som de transformação em sua vida, mesmo que ainda não veja a mudança? Será que você tem percebido as pequenas mudanças que Deus traz antes de elas se tornarem visíveis? Ou será que você está tão focado no que não está acontecendo que não consegue perceber o movimento invisível de Deus? Talvez o som da restauração já tenha começado em sua vida, mas ele ainda está sendo trabalhado nos bastidores da sua fé. Se esse som ecoa em seu coração, prepare-se para o que vem a seguir, porque a transformação de Ezequiel não é apenas uma história do passado, ela é um convite para que você também ouça e experimente o poder de Deus, restaurando o impossível. A transformação dos ossos secos não estava completa até que algo poderoso e vital fosse liberado sobre eles. Até esse momento, Ezequiel havia profetizado sobre os ossos, e os ossos haviam se unido, tomado forma, e a carne havia coberto os ossos. Mas a verdadeira vida ainda não havia se instalado ali. Era como uma escultura que, embora moldada, ainda precisava do toque final para ganhar movimento, para ganhar alma. E foi então que Deus ordenou a Ezequiel: profetize ao Espírito. Este era o momento crucial, o toque final da transformação. O corpo estava pronto, mas faltava a vida. Deus não apenas restaurou a parte física, mas agora Ele queria trazer uma renovação completa. Quando o Espírito foi chamado para agir, ele trouxe algo que a carne sozinha não poderia trazer: a vida verdadeira. O Espírito de Deus não apenas insufla ar nos pulmões, mas ele traz uma renovação espiritual que vai além da forma física, que vai além da mera restauração do corpo. A renovação que Deus oferece é completa. Ela não se limita ao físico, mas alcança o espírito e a alma. A história de Ezequiel, com sua visão dos ossos secos, é um prenúncio do que viria a acontecer com a vinda de Jesus Cristo e o envio do Espírito Santo. No Novo Testamento, sabemos que o Espírito Santo não apenas nos dá vida, mas ele também nos fortalece, nos guia e nos renova em todas as áreas da nossa vida. É o Espírito Santo quem nos torna vivos de maneira total e profunda, não apenas externamente, mas internamente. Ele nos restaura a nossa verdadeira essência, aquilo que fomos criados para ser, a importância do Espírito Santo. A história de Ezequiel nos aponta diretamente para o papel essencial do Espírito Santo em nossa própria caminhada de fé. Assim como o Espírito de Deus atuou sobre aqueles ossos secos, ele também age em nossas vidas, trazendo-nos de volta à vida, restaurando nossa essência e nos dando força para continuar, mesmo quando tudo ao nosso redor parece sem esperança. O Espírito Santo é o agente de transformação por excelência, aquele que nos revigora, nos torna fortes e nos mantém em alinhamento com os propósitos de Deus. Você tem permitido que o Espírito Santo atue em sua vida
renovando não apenas sua saúde física, mas sua alma e seu espírito. Será que você tem aberto espaço para que Ele transforme não apenas as suas circunstâncias externas, mas também o seu coração, a sua mente, a sua vida interior? O que seria da sua caminhada se você deixasse o Espírito Santo ter o toque final da transformação completa em você? Agora que a restauração foi completada, você pode se perguntar: o que mais Deus pode fazer na minha vida com o poder do Espírito? Agora, enquanto os ossos se tornaram um grande exército vivo, uma nação espiritualmente renovada, podemos parar para refletir sobre a jornada que vimos juntos. O vale, que inicialmente parecia um lugar de morte, tornou-se um lugar de vida e renovação. Os ossos secos não eram apenas ossos. Eles eram pessoas, representando a nação de Israel e, de certa forma, todas as nossas lutas e desesperos. A história de Ezequiel é uma poderosa metáfora para nós, que muitas vezes passamos por vales desolados em nossas vidas. Mas, como vimos, é justamente nesses vales que Deus age de forma mais profunda e poderosa. Deus não apenas restaurou fisicamente os ossos secos. Ele deu-lhes uma nova vida espiritual através do toque do Espírito Santo. O Espírito que traz vida, renovação e propósito. E ao obedecer à ordem de Deus, Ezequiel se tornou um instrumento para que essa vida fosse liberada. Assim como Deus agiu naquele vale, Ele também pode agir em sua vida. Onde está o seu vale? Onde você sente que tudo está perdido, sem vida, sem esperança? Talvez você esteja em uma fase difícil, sentindo-se isolado, desmotivado ou sem rumo. Mas lembre-se, Deus está presente nos vales. Ele não nos chama a caminhar por ele sozinhos. Ele nos chama a crer no impossível, a obedecer, a ter fé, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Deus pode transformar qualquer situação, por mais impossível que pareça. A restauração não é apenas algo físico, mas também espiritual. Deus quer renovar sua vida de dentro para fora. E quando Ele age, não é um simples retoque. É uma transformação completa que envolve a restauração da sua alma, da sua esperança, da sua confiança. Deus traz vida onde antes havia morte. Ele traz renovação onde antes havia desespero. Nada está perdido aos olhos dele. Então a grande pergunta é: você está pronto para permitir que o Espírito de Deus atue profundamente em sua vida? Está disposto a dar o primeiro passo, ainda que não veja resultados imediatos? E mais importante, você tem ouvido o som da transformação acontecendo em sua vida, mesmo que seus olhos ainda não vejam o que Deus está fazendo? Deus já começou uma obra em você. E assim como os ossos secos, Ele está restaurando e dando nova vida onde você pensava que tudo estava perdido. E para você que sente que talvez não há mais esperança, lembre-se, Deus é o Deus da restauração. Ele é o Deus que traz vida onde há morte. Se você puder crer no impossível, se você puder ouvir o som da transformação e se deixar renovar pelo Espírito Santo, o impossível será possível. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sente que está em um vale e precisa da intervenção divina, quero te convidar a abrir seu coração para o Espírito Santo agora. Ore com fé, permita que Ele traga renovação e deixe que o poder de Deus transforme sua vida. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens de fé e esperança. Compartilhe essa história com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra de restauração. E lembre-se, a jornada não terminou aqui. Deus tem mais para você. Continue ouvindo, continue obedecendo e continue acreditando no impossível. Porque assim como Deus fez no Vale de Ezequiel, Ele pode fazer na sua vida. Uma nova esperança.